Um dos vídeos mais assistidos aqui do nosso canal, que acumula nesse momento mais de 40 mil visualizações, consiste naquele que trata da violência contra pessoas idosas, e onde abordamos que as formas mais comuns de violência são a negligência e o abandono, quando os responsáveis deixam ou se recusam a oferecer cuidados básicos, gerando desamparo e insegurança para o idoso que espera ou depende desse apoio. No entanto, nos ocorreu de trazer um contraponto para toda essa situação. Afinal de contas, já parou para se perguntar por qual motivo tantos idosos institucionalizados relatam não receber visitação, mesmo quando dizem possuir parentes, especialmente filhos, que muitas vezes nem moram tão longe assim? Nesse vídeo, tratamos de um tema delicado e impactante, como legados de abusos psicológicos em famílias funcionais podem moldar relações entre pais idosos e seus filhos adultos, ao ponto de levar à ocorrência de negligência e de abandono, em virtude de dinâmicas tóxicas na infância, como o narcisismo parental, e que podem deixar marcas profundas nos filhos. Ana Cláudia Quintana Arantes, em suas reflexões sobre envelhecimento e fim de vida, nos desafia a olhar para o idoso para além dos estereótipos. Em seu livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, a autora aponta que não é porque o idoso tem cabelo branco que significa que ele se tornou um santo. Essa observação rompe com a idealização do envelhecimento e joga luz sobre uma realidade dolorosa. Muitos casos de abandono em instituições de longa permanência para idosos são motivados por histórias de violência, abuso e negligência na relação entre pais e filhos. Para compreender essa dinâmica, precisamos analisar as famílias disfuncionais e o efeito dessas relações ao longo da vida. John Bowlby, pioneiro da teoria do apego, argumenta que a qualidade das relações parentais na infância tem impactos duradouros na vida emocional dos filhos. Pais abusivos ou negligentes, ao falharem em proporcionar segurança emocional, muitas vezes deixam marcas profundas que influenciam as escolhas e os comportamentos e as relações futuras dos filhos. Essas dinâmicas tóxicas podem perpetuar ciclos de dor e ressentimento, que se manifestam com maior intensidade na velhice, quando pais dependem dos filhos para cuidados e suporte. Especialmente quando os filhos percebem que aqueles cuidados exigidos pelo idoso são desproporcionais ao cuidado que eles mesmos, filhos, sentem que receberam quando jovens. Ainda internacionalmente falando, Judith Herman, em Trauma and Recovery, que é outra obra, destaca que experiências de abuso dentro do ambiente familiar podem moldar padrões de relações baseadas em medo, em controle e em hostilidade. A autora argumenta que o abuso prolongado por parte de figuras parentais resulta frequentemente em um apego ambivalente. Os filhos podem sentir-se simultaneamente culpados por rejeitar seus pais e, ao mesmo tempo, incapazes de amá-los e perdoá-los, e gerando um conflito interno que pode durar a vida inteira. No contexto brasileiro, nossa prestigiada pesquisadora Maria Cecília Minaio, em seus estudos fundamentais para entender a violência contra idosos, observa que o abandono muitas vezes está ligado a relações familiares previamente fragilizadas. Filhos que sofreram abusos físicos ou psicológicos ao longo da vida podem carregar traumas que dificultam a construção de vínculos afetivos ou de uma relação saudável de cuidado com os pais, levando alguns filhos a quererem fazer uma espécie de acerto de contas, aproveitando a vulnerabilidade de um pai ou de uma mãe, o que leva a episódios de abuso, ou a optarem pelo distanciamento como forma de autoproteção, o que leva à negligência ou abandono. Assim, o que Minayo nos mostra é que, por mais lamentável que seja, parcela dos episódios de violência contra idosos não pode ser considerada imotivada. E esse conflito e sofrimento é ainda agravado pela expectativa social, especialmente na cultura latino-americana, de que filhos assumam um papel de cuidado incondicional na velhice dos pais. Cabe lembrar que a nossa Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 230, dispõe que família, sociedade e Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas e de defender sua dignidade e seu bem-estar. Mas, sabendo o quanto que o Estado é falho em prestar uma assistência social digna e que parcela de responsabilidade que cabe à sociedade é muito pouco tangível, muito difusa, acaba que a maior parcela da obrigação cotidiana realmente recai de fato sobre a família. E ainda tem a questão de que o Código Civil brasileiro estabelece que o dever de alimentar é extensivo aos ascendentes, ou seja, obriga adultos a prestar assistência aos seus pais, segundo a ótica da solidariedade intergeracional e intrafamiliar.
o Estatuto do Idoso acolheu essas disposições e ainda garante que a pessoa idosa pode escolher, dentre os seus parentes, de quem será solicitada a obrigação de alimentar, o que na prática pode resultar em uma obrigação daquele filho ou daquela filha que mais sentiram sofrer abusos na infância a continuar, mesmo na vida adulta, a sofrer por uma imposição legal, de terem que cuidar de alguém de quem julgam não ter recebido a devida proteção, apoio ou tranquilidade necessária na infância. De todas as formas de abusos que pais podem cometer com filhos e podem precarizar as relações familiares ao ponto de gerar o fatídico abandono na velhice, quero destacar um que considero particularmente pertinente a esses tempos modernos, em que cada vez mais as pessoas priorizam a validação social e um reconhecimento desmedido, até por realizações pequenas ou medíocres mesmo, fenômeno esse que vem sendo grandemente potencializado pelas mídias sociais. Trata-se do comportamento narcisista. Pessoas narcisistas frequentemente possuem uma visão distorcida, engrandecida de si mesmos, o que afeta suas relações com as outras pessoas. E tem consequências emocionais desastrosas para toda a sua volta, especialmente crianças que, psiquicamente, são bem mais suscetíveis a abusos. Segundo o próprio Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o conhecido DSM, que se encontra em sua 6ª versão, atualizada agora no final de 2024, o transtorno de personalidade narcisista é caracterizado por um senso grandioso de autoimportância, baseado na crença de que a pessoa é superior ou única, assim como uma necessidade de atrair admiração contínua e excessiva, frequentemente agindo com atitudes arrogantes e presunçosas, com exploração das pessoas ao seu redor, para tirar vantagem dos outros e alcançar seus objetivos próprios, nem que para isso precise usar de manipulação emocional e sentimental. Não à toa que uma marca frequente do narcisismo consiste em faltar com empatia pela dor alheia, já que o narcisista reluta em legitimar ou reconhecer que os outros têm sentimentos e necessidades. Embora esses traços possam variar em repertório exato e na intensidade com que acontecem, seus impactos sobre a saúde mental de filhos criados por narcisistas costuma ser profundo e duradouro. Pais narcisistas tendem a colocar suas próprias necessidades e opiniões acima das dos filhos. Em vez de oferecerem suporte emocional, podem exigir constante atenção e reconhecimento por tudo o que realizam e pelo sofrimento pelo qual passam para, entre aspas, dar do bom e do melhor, fecha aspas, para esse filho. A criança cresce ouvindo frequentemente que é ingrato, ou que não dá valor ao sacrifício que se faz por ele. Não à toa, o filho cresce se sentindo como um peso, ou como alguém que não é merecedor de tanto esforço, o que leva a graves problemas de autoestima. Pais narcisistas falham ainda em reconhecer ou validar as emoções dos filhos, pois estão muito absorvidos com as próprias angústias e a experiência emocional da criança acaba sendo ignorada ou minimizada. Como expressão desse abandono emocional, é comum que filhos de pais narcisistas ouçam com frequência frases do tipo "você é sensível demais", ou "você é muito exagerado", ou algo do gênero, e as faz reprimir sentimentos. Isso acentua os conflitos internos da criança criada por narcisista. Especialmente em situação em que o filho percebe que o pai ou a mãe consegue ser agradável, afetuoso e simpático com os outros, de fora do seu núcleo familiar, de modo que as outras pessoas que veem a situação de fora jamais acreditariam que uma pessoa assim poderia ser menos amável com seus próprios filhos. Mas infelizmente, esse é o típico padrão de comportamento do narcisista. Poupar os de fora de suas queixas e abusos, afinal o narcisista quer ser bajulado e contemplado, mas torturar os de dentro, justamente os mais íntimos. Existe ainda a questão de que pais narcisistas muitas vezes projetam expectativas irreais sobre seus filhos, exigindo excelência máxima em todas as áreas da vida. Excelência essa que nem mesmo esses pais conseguem aplicar em suas próprias vidas. Afinal de contas, pais narcisistas evitam assumir responsabilidade por suas ações e não assumem seus erros, mesmo quando confrontados com provas de que cometeu. O narcisista vai negar, mesmo que tenha que usar de algum malabarismo mental para se justificar ou mesmo dizer que tudo não passou de uma brincadeira. Mas para o filho, qualquer falha ou erro que o filho cometa pode ser severamente criticado, justificando na cabeça do pai ou da mãe narcisista até certa ridicularização ou exposição pública desse filho. Ser chamado de inútil, incapaz, incompetente ou imprestável é algo que pode ser rotineiro na vida do filho de um narcisista. E isso só para nominar algumas ofensas que começam com a letra I, sem esquecer o resto do abecedário inteiro, com que o narcisista pode ridicularizar o seu filho.
Já os sucessos que esse mesmo filho atinge são frequentemente desvalorizados ou mesmo desconsiderados. Pais narcisistas também são habilidosos em usar de técnicas de controle e manipulação, por meio de culpa, vergonha ou chantagem emocional. Esses pais buscam controlar pensamentos e comportamentos dos filhos, com o objetivo nítido de manter o poder na relação. Por isso, não é incomum que pais narcisistas supervalorizem problemas pequenos, criem dramas irreais e se vitimizem por algo que o filho fez ou deixou de fazer, chegando ao ponto de fingirem ou até manifestarem doença física de forma estratégica, muitas vezes perto de datas comemorativas ou eventos importantes para os filhos. Tudo isso como estratégia para conseguirem atrair para si próprios a atenção. Em muitos casos, por conta dessas chantagens emocionais, filhos de pais narcisistas se veem forçados a assumir o papel de suporte emocional dos seus pais, criando uma inversão de papéis na dinâmica familiar, que apesar de ser algo esperado de acontecer na velhice dos pais, não é saudável que aconteça muito cedo na vida, chegando a ser desumano com uma criança. E há outras marcas que são típicas do narcisista, como a habilidade de distorcer as palavras ditas em meio a uma discussão, ao ponto de fazer você duvidar sobre a percepção sobre os fatos que aconteceu, a habilidade de fazer com que o controle exercido sobre o outro pareça um ato de cuidado, quando na verdade é apenas mera manipulação, e a capacidade de usar suas fraquezas e inseguranças contra você mesmo. E nisso os pais narcisistas são mestres, pois conhecem o filho como ninguém. E ainda tem a questão de que não são capazes de se desculpar por nada, sempre imputando a culpa pelo que aconteceu ao outro, usando de frases como: "Você sabia que eu estava irritado naquele dia, então por que me provocou?" Por tudo que foi dito, não deve causar estranheza a ninguém que filhos de pais narcisistas enfrentam desafios significativos em sua saúde mental e no seu desenvolvimento como um todo, devido às dinâmicas tóxicas na relação com os pais. Esses impactos incluem baixa autoestima, por falta de validação emocional e por críticas constantes, que podem levar os filhos a desenvolver uma percepção negativa de si mesmos, acreditando que nunca são bons o suficiente. Muitos filhos de pais narcisistas lutam ao longo de uma vida inteira adulta para desenvolver um senso de identidade própria, pois suas experiências e emoções foram constantemente invalidadas e reprimidas. Isso pode levar a uma busca constante por aprovação externa, pode ainda desenvolver incapacidade de confiar nos outros, ou de estabelecer limites saudáveis para evitar relações abusivas, já que o abuso se tornou algo banal na sua vida. Eles podem, até inconscientemente, atrair parceiros que reproduzam padrões de abuso e de manipulação, por ter aprendido que essa é uma forma natural de se relacionar. Tudo isso sem contar que o ambiente emocionalmente instável criado por pais narcisistas contribui para altos níveis de estresse e de ansiedade e de sintomas depressivos nos filhos, já que ele ou ela nunca sabem quando virá o próximo ataque ou crítica, vivendo em estado constante de hipervigilância e tensão, sempre pisando em ovos. Ao abordar uma temática tão dolorosa e repleta de tabus e nuances, torna-se evidente a importância de adotar uma perspectiva mais abrangente para enxergar a velhice, entendendo que cabelos brancos ou rugas na face não são sinônimos de equilíbrio, sabedoria ou maturidade. Afinal de contas, pais narcisistas também envelhecem, tornam-se idosos, sem, no entanto, deixarem de ser narcisistas e buscando estender também para essa fase da vida os comportamentos de manipulação e controle que tinham com os filhos mais jovens. Mas com os filhos tendo se tornado adultos, com mais consciência sobre as relações humanas e mais autonomia, o idoso narcisista se vê na necessidade de mudar suas estratégias, em muitos casos usando bem mais da prática da vitimização, não sendo raro que passe a falar mal dos filhos, dizendo a todo mundo que não está sendo bem tratado, que está morrendo, mas ninguém se importa. Em muitos casos, o idoso narcisista nem aceita ser cuidado pelos filhos da forma como os filhos podem e conseguem cuidar, já que suas exigências por atenção e por protagonismo são descomunais. E lembrando que atualmente cresce a parcela de adultos emparedados por demandas de cuidados tanto dos pais idosos como também de seus próprios filhos, ainda crianças ou adolescentes, a chamada geração sanduíche. Mas idosos narcisistas não têm qualquer empatia por essa situação e vão continuar reclamando e exigindo atenção, tentando perpetuar o sentimento de culpa nesses filhos e buscando interferir e controlar a vida de todos os membros da família. Isso leva a conflitos e desgastes domésticos e, consequentemente, à institucionalização, como uma opção de residência para esses idosos. Para promover soluções para esses conflitos pessoais, é grande a expectativa de que a recém-sancionada Política Nacional de Cuidados, na forma da Lei Federal 15.069 de 2024,
Crie e profissionalize redes de apoio, tanto para as pessoas idosas quanto para seus cuidadores, familiares ou profissionais, de modo a incluir estratégias de mediação de conflitos domésticos, de serviços de apoio psicológico e de ampliação das alternativas de cuidado institucional. Ações que podem muito ajudar a mitigar os efeitos de relações familiares fragilizadas e disfuncionais. Embora os efeitos de ter pais narcisistas possam ser profundos, é possível superar essas experiências com terapias psicológicas, a exemplo da terapia cognitivo-comportamental e da terapia de aceitação e compromisso, que podem ser úteis para construir a autoestima em filhos afetados por pais narcisistas e para que a pessoa aprenda a se relacionar de forma saudável. Além disso, é necessário combater a romantização e a idealização do envelhecimento, promovendo uma compreensão mais justa e realista das experiências humanas ao longo das fases da vida. No afã, no arroubo de fazer funcionar os princípios da política de cuidados, especialmente quando ela trata do respeito à dignidade, do direito à convivência familiar, não é razoável, por exemplo, que o Ministério Público ou o Judiciário cometam os excessos de buscar forçar um convívio que não é desejado e que será penoso para alguma das partes. Apesar de toda essa complexidade, é importante lembrar que nem todo filho de pais disfuncionais reproduz o abandono ou perpetua o ciclo de abusos. Estudos mostram que vários indivíduos conseguem romper com padrões familiares nocivos e passam a oferecer cuidados, mesmo diante de histórias dolorosas. E isso precisa ser favorecido e impulsionado por esse importante marco legal recém-promulgado, que é a Política Nacional de Cuidados. Pois afinal, é fundamental reconhecer que o ato de cuidar de um idoso, nessas circunstâncias, exige um esforço emocional descomunal e pode demandar apoio profissional, com psicoterapia e grupos de suporte sólidos e estruturados. Eu, como filho de mãe narcisista, que passou uma vida inteira sempre pronta para insultar e para se vitimizar, totalmente incapaz de sentir empatia por estar sempre muito focado nas próprias angústias de uma história pessoal como órfã, certamente que falo com conhecimento de causa e me solidarizo com todos os que tenham vivenciado uma infância igualmente difícil. Mas me orgulho de dizer que nada deixo faltar minha mãe, apesar de admitir que cultivo um generoso grau de distanciamento emocional dela. Por isso, vai meu carinho e minhas palavras de incentivo a outros filhos de pais narcisistas, para que busquem crescer e se desenvolver para além dos infortúnios de uma infância, sabendo que é possível construir um futuro emocionalmente saudável e significativo. Em síntese, a reflexão de Ana Cláudia Quintana Arantes é um convite a avaliarmos se nós próprios não estamos incorrendo nesse mesmo comportamento narcisista, ao ponto de prejudicar nossas relações familiares e assim colocar em risco nossa própria velhice individual, além de comprometer a sanidade de nossos filhos. A autora nos lembra que a velhice é um momento de revisitar histórias familiares e de colher frutos das vivências que tivemos, boas ou más. Ao reconhecer as nuances dessas relações, temos a oportunidade de construir relações amáveis e contribuir para um futuro mais fraterno entre as gerações. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e fique atento a próximas publicações. Obrigado.